Os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel apresentam uma das profecias mais impressionantes, mas complexas de entender na Bíblia. Essas passagens prevêem uma invasão vindoura pelo norte de Israel, que surgirá com a intensidade de uma tempestade e se espalhará sobre a terra como uma nuvem. Parecerá que Israel está fadado à destruição, mas Deus agirá em defesa do seu povo. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ezequiel capítulo 38, versículos 8 a 16. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. Dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo. Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Nos é revelado que a invasão de Gog ocorrerá nos momentos finais, possivelmente nos últimos anos ou dias. Essa profecia pode se concretizar na fase inicial da tribulação, dado que o anticristo apresentará uma solução para a problemática do Oriente Médio, estabelecendo um acordo de paz de 7 anos com Israel durante esse período. Nesta época, os judeus terão a oportunidade de reconstruir seu templo e viver em paz em suas terras. É nesse contexto que a invasão pode acontecer. Deus, através da visão que proporcionou a Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, prometeu ressuscitar Israel. Quando exilados na distante terra da Babilônia, os israelitas sentiram sua fé vacilar. No entanto, Deus reafirmou que eles ressurgiriam como uma nação. O Todo-Poderoso não cessou de transmitir sua grandiosa esperança e o brilhante futuro destinado aos descendentes de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 11. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito,
Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. No capítulo 38, Deus nos introduz a Gog e Magog. O nome Gog refere-se ao líder da região de Magog. É-nos dito que tais eventos acontecerão nos últimos dias, e a invasão de Israel se originará do norte, conforme a palavra divina. Ezequiel, capítulo 39, versículo 2. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Ezequiel capítulo 38, versículo 4 a 6. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Gog não liderará essa invasão sozinho, mas contará com o apoio de uma coalizão de nações. Muitos estudiosos da Bíblia postulam que Gomer pode se referir à Alemanha, enquanto Togarma, a Turquia. No contexto desta coalizão, estas nações se verão na liderança. O objetivo do ataque desta coalizão, segundo as palavras divinas, é pilhar e devastar Israel. Esse não é um pensamento novo. Até os dias atuais, muitas nações do Oriente Médio manifestam-se contra Israel, e qualquer país aliado de Israel é frequentemente considerado inimigo por essas nações. Ezequiel, capítulo 38, versículos 19 a 23. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente, naquele dia, haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Deus revela que permitirá essa invasão para que as nações globais reconheçam sua grandeza, ao ele intervir e demonstrar sua justiça. Diante desse cenário e da invasão, a ira do Senhor se manifesta. O versículo 19 faz alusão a um evento cataclísmico, similar a um terremoto, ou talvez uma detonação nuclear. No versículo 20, testemunhamos as repercussões desse desastre, catástrofes naturais, desordem e pânico. Deus utilizará esses eventos para eliminar os invasores. E ao final da confrontação com Gog e sua coalizão, será incontestável para todos que Deus reina soberano, conforme demonstrado pela derrota de Gog. Ezequiel capítulo 39, versículos 1 a 6. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar. Mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E, com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita.
Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. O capítulo 39 prossegue descrevendo a ruína da aliança de nações, centralizando em Gog e sua região de Magog. O Senhor destaca primeiramente sua resistência a Gog e, posteriormente, retrata a aniquilação completa da coalizão. 5/6 do exército agressor serão vencidos sob a mão de Deus. Suas armas se mostrarão ineficazes diante do poder divino. E não apenas o exército que invade será exterminado em Israel, mas Deus também lançará chamas sobre a terra natal de Gog e Magog, resultando em sua devastação. Ezequiel capítulo 39, versículos 7 a 15. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os sepultadores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. Durante os próximos 7 anos, Israel disporá de combustível devido às armas. Serão precisos 7 meses para que Israel enterre os mortos, e grupos especializados serão responsáveis por localizar e sepultar quaisquer corpos remanescentes. Ezequiel, capítulo 39, versículos 16 a 18. E também o nome da cidade será Ramona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande, nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes, e dos bezerros, todos cevados de Bazã. O Senhor previu um evento que se assemelha a uma abominação, tal como está descrito no Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. No entanto, sabemos que são situações diferentes, pois o Apocalipse alude à Batalha do Armagedom. Além disso, não se trata do mesmo contexto descrito no Apocalipse, capítulo 20, versículos 8 e 9, onde Gog e Magog mobilizam suas tropas de todas as partes da terra. Em Ezequiel, os exércitos provêm do norte, enquanto no Apocalipse, Gog e Magog surgem após o milênio. Em Ezequiel, o evento se desenrola antes dele. São contextos distintos, embora tenham descrições parecidas. Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 a 18. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz,
dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse, capítulo 20, versículos 8 a 9. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Ezequiel capítulo 39, versículos 19 a 29. E comereis a gordura, até vos fartardes, e bebereis o sangue, até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. E à minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia, e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles, aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Manifestarei minha glória entre as nações, proclamou Deus, reafirmando sua promessa para com Israel. A Bíblia elucida o projeto divino para a boa nação israelense. De fato, por meio do apóstolo Paulo, o Espírito Santo desvenda o passado, presente e futuro de Israel. A invasão descrita em Ezequiel 38 e 39 é um elo dessa profecia, indicando os eventos que sobrevirão a Israel nos derradeiros dias. Após Israel ter atuado e crucificado o Senhor Jesus Cristo, o cronômetro profético de Deus estagnou. Atualmente vivenciamos o que a Bíblia denomina tempos dos gentios, mas eventualmente o cronômetro de Israel retomará. Deus afirma que, nos momentos finais, a nação israelense será redimida. Segundo Ezequiel, Deus infundiria seu espírito na linhagem de Israel. Zacarias caracteriza isso como o espírito de graça e súplica. Quando Israel reconhecer Jesus, Deus promoverá uma transformação espiritual em seus corações, conforme indicado em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Atualmente, Israel não vislumbra seu destino, mas nós podemos percebê-lo. Lembremo-nos de orar pela serenidade de Jerusalém. Também testemunhemos aos nossos amigos judeus, pois as palavras em Romanos, capítulo 10, versículos 12 e 13, ainda são pertinentes para eles hoje. Como diz o Salmo 122, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém. Serão prósperos os que te amam. E Romanos, capítulo 10, versículos 12 e 13 nos diz, não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa a todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.